Boa noite a todos. Bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegando. Quem estiver nos assistindo, a gente gosta de saber de onde sempre, por favor, se quiserem colocar de onde são. Boa noite. Boa noite, Maicon, de Porto Alegre. Felipe, Luiz de Feira de Santana, Helena Ribeiro de BH, Lucas de Botucatu. Felipe está perguntando a plaquinha da bugada. Hoje eu não estou em Pinda, hoje eu estou em Contagem, estou do lado aqui da sede do IEPREV. Guilherme de Pirassununga, Luciano, nosso colega lá de Jacareí, Jonas, São Bento do Sul, Santa Catarina, Andréia de São Gonçalo, Marisa de Porto Alegre, Felipe de Americana. Alguém que está com o nome de Motorola de Vinhedo, não apareceu o nome. A Lígia, nossa colega, trabalha comigo em Taubaté. Gilmário, de Campos Sales, Ceará. Boa noite a todos. Macaé, Wellington. Obrigada a todos pela presença. Hoje, na nossa 25ª Previdenciária, queria agradecer a presença de todos, dos professores, da Roberta. E eu queria passar a palavra para a Roberta para ela dar os recadinhos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos virtualmente à nossa subseção da UAB de Pindamonhangaba. É com muita honra que nós recebemos aqui de forma virtual o Dr. João Batista Lázari. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. A internet acaba facilitando as conexões, né? A vinda do doutor aqui talvez fosse muito difícil, mas essa facilidade que nós temos hoje das transmissões online acabou conectando e aproximando as pessoas. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos os participantes, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem o evento de hoje, que teremos um conteúdo bastante interessante. E como sempre, nós temos conseguido propiciar para vocês, nossos participantes, benefícios. E o benefício que nós conseguimos hoje foi um super benefício providenciado pelo Dr. João Batista Lázari, que é um cupom de desconto com 50% de desconto na aquisição dos 2 livros recentemente lançados pelo professor. Na verdade, são livros já antigos e é uma atualização recente que acabou de ser publicada agora no finalzinho do mês de outubro. Então, recém-impresso, recém-saído do forno, né, doutor? Eu vou colocar para vocês depois aqui no chat, no bate-papo, como vocês fazem para adquirir esses 2 livros, vou colocar o link, vou colocar o cupom de desconto, e aproveitem que essa promoção ela é limitada até o dia 23/11, e aproveitem, 50% de desconto, vale super a pena. Bom, muito obrigada a presença de todos, vou devolver a palavra para a doutora Adriana fazer a apresentação dos palestrantes, e tenham todos um excelente evento. Então, hoje, a nossa 5ª Previdenciária vai falar da conversão do tempo especial em comum, possibilidades e novas teses. Nosso convidado é o Dr. João Batista Lázari, pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Universidade de Bolonha, na Itália, e doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, na Itália. Ele é juiz federal do TRF da 4ª Região, atuando na 3ª Turma Recursal do Jefferson, professor e coordenador das pós em Direito Previdenciário do IEPREV, coautor das obras Manual de Direito Previdenciário e Prática Processual Previdenciária, dentre outras obras. E o nosso professor convidado de hoje, professor Rodrigo Sodero, que é advogado, especialista em Direito Previdenciário do Trabalho, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV, é nosso colega lá da Comissão de Direito Previdenciário do AB de São Paulo, coautor de diversas obras. Desejo um bom evento a todos. Professor Lázari, muito bom recebê-lo por aqui.
Roberta, Adriana, obrigado pelo convite. A todos que estão nos assistindo, eu estou acompanhando o chat aqui. O pessoal agradecendo, dizendo que é um prazer estar com a gente e tal, foi muito legal. O professor Lázaro é uma grande referência para todos nós do direito previdenciário. Eu que sou apaixonado pelo direito previdenciário, vocês sabem, estudo pelas obras do professor Lázaro há algum tempo, eu não vou falar desde quando, porque eu não quero constrangê-lo aqui, mas como a Roberta disse, o Manual de Direito Previdenciário do professor Lázaro uma bíblia que nós temos aqui no direito previdenciário, do professor Lázaro e do professor Carlos Alberto Pereira de Castro. E depois ele, juntamente com outros dois autores, mais o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, lançou o Prática Processual Previdenciária, que é um outro super livro. E o professor nos brindou aqui com um descontaço de 50% nessas obras nos próximos dias. Então, aproveitem. E ele que vem falar conosco sobre um tema que nós dois gostamos bastante, e até por isso é um amigo e um mestre para mim. Eu fiz questão, falei para o Roberto, eu quero participar. E também pelo tema, porque nós gostamos bastante, escrevemos 2 artigos sobre. Ele acabou de me encaminhar o dele aqui nos bastidores. Eu mandei o meu de volta para o senhor aí, viu, professor? Que eu publiquei, eu estou esperando a editora Juruá encaminhar para mim os exemplares dos livros para que eu possa mandar para os amigos. E, claro, o senhor vai chegar aí também. E vamos lá, né? Vamos falar sobre essa questão da conversão do tempo especial em comum, os desdobramentos disso pós-reforma da Previdência. Professor, eu vou passar a bola para o senhor falar um pouquinho e depois a gente começa o nosso bate-papo. Uma boa noite a todos. Quero inicialmente saudar a doutora Adriana, a doutora Roberta, pela saudação feita por elas, e ao amigo também, Rodrigo Sodero, também pelas boas-vindas, dizer que é uma satisfação poder comparecer a esse evento, a esse webinário que está sendo realizado pela OAB de Pinda, né? E também transmitir um abraço a todos que acompanham essa noite, esse evento, que temos participantes, como nós já vimos, de diversos locais, de praticamente todos os estados do país participando e vindo aqui para essa interação. Então, como a Roberta falou, a questão dessa interação pela internet hoje possibilita que a gente faça e participe de vários eventos no mesmo dia, né? Era o nosso sonho de consumo antigamente, era esse, poder participar de mais de um evento no mesmo dia. Por um lado, isso foi bom, a gente está sendo possível. Por outro, evidentemente, foi numa circunstância em que muita gente está sofrendo, o problema todo, né, da crise da pandemia, mas há que a gente superar isso. E que traga para nós essa esperança de poder, então, participar de mais eventos, poder transmitir mais, né? E poder colaborar com todos que atuam na área previdenciária. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater e trazer algumas ideias novas, algumas luzes que possam ajudar para quem atua nessa área tão importante. Legal, professor. Bom, vamos ao que interessa, então, né? Vamos falar sobre este tema muito bacana, a conversão do tempo especial em comum, pós-reforma, as oportunidades que nós temos, as discussões. Bom, professor, eu gostaria de começar, então, lembrando a todos que nós temos, desde 1960, uma aposentadoria especial, né, prevista como um dos benefícios no cardápio de prestações oferecidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Isso começou lá na LOPS, na Lei Orgânica da Previdência Social, no artigo 31, né? Nós temos a presença da aposentadoria especial. E quem se aposenta especial é aquele trabalhador que labora em exposição a agentes nocivos que colocam em risco a sua saúde e ou a sua integridade física sem discussão alguma
até a publicação da emenda constitucional número 103 de 2019, né? Pelo menos era o que estava previsto até a publicação da emenda constitucional 103. Mas, por outro lado, porém, nós sabemos que existe ou existia, nós vamos falar sobre isso, a possibilidade de conversão deste tempo especial trabalhado em exposição aos agentes nocivos em comum. Eu queria, professor, beber dos seus ensinamentos, ouvi-lo um pouquinho a respeito do que seria, né? O que é a conversão do tempo especial em comum, ainda nesse contexto anterior à reforma, para que o pessoal consiga compreender depois as nossas discussões, né, mais aprofundadas a respeito do tema. Muito bem, doutor Rodrigo. Então, vamos tentar fazer um pequeno apanhado pré-reforma e depois faremos uma segunda parte pós-reforma. A ideia da conversão, ela surgiu justamente para aqueles segurados que não implementam todo o tempo necessário à aposentadoria especial. Muitas vezes o trabalhador exerce 10, 15, 20 anos o tempo em atividade especial, mas ele, por algum motivo, às vezes de saúde, troca de emprego, às vezes ele até consegue, eventualmente, ter uma progressão dentro da própria empresa, e com isso ele deixa de exercer atividade nociva, por uma série de fatores. E aí ele fica no seu histórico, às vezes, com 5, com 10, com 15, com 20 anos trabalhado em tempo especial. Sem a conversão, esse tempo valeria como tempo comum, como se ele tivesse trabalhado sem ter exposição a agentes nocivos à sua saúde, à sua integridade física, como era tratado até o advento da emenda constitucional 103. E isso envolve, naturalmente, atividades insalubres, com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, ou associação de agentes, envolve as atividades perigosas, e envolve também as atividades que podem ter também característica de atividades por categorias profissionais até 1995, né? E aí era a forma de ter essa compensação, porque quem trabalha em atividade nociva à saúde, a lei de benefícios, ela trazia duas possibilidades de compensar esse trabalhador. Uma primeira seria a concessão da aposentadoria especial pura, após 25 anos, como regra geral, ou 20, no caso de exposição a amianto ou em mineração em subsolo, ou 15, excepcionalmente, em mineração em subsolo em frente de escavação. O que a gente percebe mais em efeitos práticos no dia a dia? A maioria dos trabalhadores, eles não cumprem o tempo todo em atividade especial, eles não chegam aos 25 anos em atividade especial. Alguns sim, mas a grande maioria não. A grande maioria tem no seu histórico, no CNIS, períodos laborados em atividades especiais, muitos até não reconhecidos e que são depois em ação judicial buscados. E aí, o que acontece? Qual é que era a utilidade? A pessoa ia se aposentar, vamos imaginar, então, por tempo de contribuição, e até 13/11, a regra mais usada era aquela que era quanto maior o tempo de contribuição, poderia, então, não aplicar o fator previdenciário pela regra do 85/95, que era progressiva e estava em novembro de 2019, quando veio, já era 86/96. Então, buscava muito isso, buscava o tempo especial para converter para comum, normalmente, para aposentadoria por tempo de contribuição, para retirar o fator previdenciário negativo. Então, isso era bastante utilizado no âmbito do regime geral, então, essa conversão. Só para ainda fazer uma referência, até 1995, até a Lei 9.032, nós tínhamos também a possibilidade inversa, converter o tempo comum para tempo especial. E aí, quem tinha mais, normalmente tinha a opção segurado, ou ele ia pedir aposentadoria, que à época era por tempo de serviço, vigorou até 98, ou a aposentadoria especial.
Se ele tivesse normalmente mais tempo especial, ele pegava aquele tempo comum que ele tinha e convertia de comum para especial e saía com a aposentadoria especial. Mas isso foi vedado em 95, o STJ entendeu que só teria direito a essa conversão quem teria implementados todos os requisitos até 95 e, portanto, quem não preencheu todos os requisitos para aposentadoria até aquela data, sobrou a conversão do tempo especial para comum. E tem uma terceira forma de conversão, que é converter tempo especial para especial, que é menos comum, mas seriam aqueles trabalhadores que saem de uma atividade de 15 para 20, ou de 20 para 25, ou a inversão, de 25 para 20 ou para 15. Mas o dia a dia, o cotidiano, sempre foi essa conversão do tempo especial para comum, para usar por essa aposentadoria por tempo de contribuição. Por idade, não era usado, via de regra, porque o entendimento que predominava na jurisprudência é que o resultado da conversão não valia como coeficiente de cálculo para a aposentadoria por idade, porque para a idade até 13/11 seria o coeficiente de 1% a mais por grupo de 12 contribuições. Também o resultado da conversão não era considerado válido para suprir período de carência, porque ele é usado apenas como tempo de contribuição, mas não para fins de carência. Então, a finalidade maior era essa. E nós tínhamos, dentro dos regimes próprios, uma grande discussão se podia converter tempo especial para comum. E isso perdurou até agora, recentemente, que em 2020, que o Supremo julgou a repercussão geral 942 e que entendeu que até 13/11 era possível aplicar a Lei 8.213 e se converter o tempo especial para comum também em regimes próprios. Então, isso foi um avanço muito grande. Então, esse era o contexto, e as coisas estavam acontecendo naturalmente. E aí, então, depois veio a Emenda Constitucional 103, mas nós vamos falar na sequência a respeito disso. Então, apenas uma parte introdutória anterior à Emenda 103. Perfeito, professor. Então, nós podemos dizer que o tempo especial, como o próprio nome diz, né, ele é um tempo diferenciado e que ele vale mais do que o tempo comum. Então, o tempo em que o segurado se expõe a agentes nocivos à saúde ou à integridade física é um tempo tratado pela nossa Constituição Federal e pela legislação como um tempo que vale mais do que o tempo em que o trabalhador não se expôs a esses agentes nocivos. E por isso, por terem valores diferentes, né, professor, nós temos a possibilidade de fazer essa conversão. E aí o senhor explica para a gente que nós temos atividades especiais em 3 níveis de nocividade. Nós temos a atividade especial de 15, a atividade especial de 20 e a atividade especial de 25, né? Nocividade máxima, média e mínima, nós podemos dizer. Mas que em qualquer grau de nocividade, é claro que o tempo especial vale mais do que este tempo comum. Então, professor, a lógica é, quando nós convertemos o tempo especial em comum, o que nós temos é um acréscimo deste tempo comum. Né? Nós temos um aumento deste tempo após a sua conversão em comum. E isso que acabava sendo bastante interessante, como o senhor bem colocou, para especialmente a aposentadoria por tempo de contribuição, aquele segurado que buscava aposentadoria por tempo de contribuição, pois com o acréscimo deste tempo, muitas vezes ele atingia o tempo de contribuição mínimo para a concessão do benefício, ou tinha um fator previdenciário menos prejudicial, já que no cálculo do fator nós levamos em conta também o tempo de contribuição, ou eventualmente até chegava a regra 85-95 progressiva, né? Aquela pontuação prevista no artigo 29C da Lei 8.213, escapando, então, da aplicação do fator que normalmente é ruim. Eu enxergo da mesma maneira que o senhor, e eu queria que o senhor dissesse para mim a posição, a gente não conversou antes sobre isso, mas a posição do senhor, sobre este tratamento que a nossa Constituição Federal dá ao tempo especial. Na minha opinião, o tempo especial ele continua sendo tratado de forma diferenciada pela nossa Constituição Federal.
Há ainda, mesmo após a emenda constitucional 103, nós sabemos a possibilidade de uma concessão da aposentadoria especial. Este tempo vale mais do que o tempo comum ainda, segundo a nossa Constituição Federal. Eu penso, professor, que a possibilidade de conversão do tempo especial, que existe desde lá de trás, como nós comentamos, para aqueles que não sabem, existe exatamente desde a publicação da Lei 6887 de 1980, ela é um desdobramento do princípio da isonomia. O senhor não pensa isso? Porque, veja, se o tempo especial vale mais do que o tempo comum, nós não podemos tratá-lo da mesma maneira. Gostaria de ouvir o senhor. Muito bem. Nesse artigo, doutor Rodrigo, que até ele acabei de encaminhar, que está no Prelo, que deve sair a publicação agora no mês de dezembro, justamente é esse um dos fundamentos, o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. São dois princípios muito importantes para isso. Então, na verdade, se eu trato, por exemplo, até coloco no artigo um exemplo, até para que a gente entenda, e ficou com base na não conversão. Imagine o segurado que trabalhou 24 anos e 11 meses em atividade especial, faltando um mês para ele atingir os 25 anos, ele é demitido ou, eventualmente, ele é transferido para trabalhar numa atividade que não tem agente nocivo. O outro colega dele, que entraram juntos na mesma empresa, fechou os 25 anos e, no mês seguinte, vai lá e pede aposentadoria como tempo especial. Esse outro, que tinha os 24 anos e 11 meses, ele, por não ter fechado os 25, então ele teria que continuar trabalhando até atingir o requisito de tempo e idade, que agora é maior em relação a isso, e aqueles 24 anos e 11 meses seria contado como tempo comum. Então, nós estamos dando para dois trabalhadores um tratamento anti-isonômico, pelo fato de ele não ter atingido todo o tempo necessário para a aposentadoria, eventualmente, que é os 25 anos. Então, e aí nós vamos ter um outro ponto. Na medida em que nós submetemos uma pessoa a trabalhar com condições nocivas à sua saúde ou à integridade física, e ela não e ela passa a ser tratada igual a quem trabalha numa atividade comum, então nós estamos violando uma regra e a pessoa, ela, além de se submeter a riscos inerentes ao seu trabalho, ela não tem, então, a reciprocidade por parte da Previdência, porque nós vamos pensar assim, a empresa que contrata o empregado e ele exerce atividade especial, a empresa tem que pagar o adicional da aposentadoria especial em relação a esse empregado. Mas vamos imaginar que ele não atinge o tempo necessário para a aposentadoria? Então, a empresa pagou o adicional e ele não teve aposentadoria especial e nem a conversão. Então, o outro ponto também é o aspecto contributivo em relação a isso, porque se foi criada a contribuição adicional, que para 25 anos é 6% a mais sobre o salário de contribuição do empregado, e aí, na medida em que ele não usa aquele tempo porque ele não pôde converter, então também está se cobrando uma contribuição indevida nesse contexto. E aí, o outro ponto também é que a Constituição, mesmo com a reforma, com a emenda 103, está mantido lá nos direitos do trabalhador, no artigo 5º, no artigo 6º, especialmente 7º, o direito adicional pelo exercício da atividade insalubre, perigosa ou penosa, certo? Então, o empregado tem essa compensação porque é uma atividade que ele exerce com essa exposição. O artigo 201, como você referiu, o parágrafo 1º, mantém o direito às regras diferenciadas de aposentadoria. O argumento, em tese, do artigo 25, parágrafo 2º da emenda constitucional 103, que vem a vedar, seria pelo pressuposto de que o resultado, o acréscimo da conversão, por exemplo, 10 anos para o homem convertido de especial para comum, vale 14. Então, esses 4 anos, para alguns, tinha o conceito de dizer que isso seria um tempo fictício. Eu, há muito tempo, defendo que isso não é tempo fictício. A conversão é a compensação, é igualar
a forma de contagem do tempo em virtude do desgaste sofrido. Mas aí, quando o Supremo julgou a repercussão 942, e o argumento que era a base da discussão era porque o artigo 40 da Constituição, desde a emenda constitucional número 20, lá no parágrafo 10, dizia que não é possível a contagem de tempo fictício nos regimes próprios. E o argumento em que os regimes próprios não estavam permitindo a conversão do tempo especial para comum estava focado justamente nesse argumento, que a conversão iria gerar um tempo fictício. Ao julgar a repercussão geral 942, o Supremo afastou e disse que não é fictício o tempo resultando do resultado da conversão de especial para comum, é simplesmente uma compensação, é dar o tratamento isonômico entre trabalhadores que trabalharam em atividade nociva à saúde. Então, essa questão está superada. Mas aí vem o ponto. Bom, o Supremo disse também nessa 942 que deveria, a partir da reforma da Previdência, a conversão pode continuar sendo realizada, tanto em regime próprio como no regime geral, desde que tenha lei regulamentando a sua conversão de especial para comum. E aí teria que ser lei complementar. O que eu defendo, inclusive, nesse artigo, é que a regra do artigo 25, parágrafo 2º da emenda constitucional 103, ela não tem força de norma constitucional, ela é uma regra transitória, na verdade. Ela é válida até que uma nova lei complementar trate do tema. Então, ela pode ser avaliada, a sua inconstitucionalidade, desse dispositivo, frente ao disposto no artigo 201, parágrafo 1º, frente à questão do tratamento isonômico, ali dos primeiros artigos e regras fundamentais da Constituição, e ele pode ser declarado inconstitucional. Declarado ele inconstitucional, na minha concepção, volta a valer a regra do artigo 57, parágrafo 5º, ali que trata da conversão, que, na verdade, ele já foi recepcionado com força de lei complementar ainda pela Emenda Constitucional 20 de 1998. Então, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, eles têm força desde a Emenda Constitucional 20 de 98 de lei complementar. Tanto é que eles não foram modificados mais por medida provisória, nem poderia. Teria que ter uma lei complementar, que a gente aguarda isso desde a Emenda Constitucional 20, que não saiu. Então, na medida em que nós reconhecemos e defendemos, eu defendo isso, a inconstitucionalidade da vedação de conversão pós 13/11, aí qual é a norma, então, que regulamentaria a conversão? Seria que já estava vigorando, do artigo 57, por ela ser uma norma de caráter de lei complementar, como já foi recepcionada anteriormente. Então, nesse contexto, me parece que essa será a discussão grande que nós teremos, a não ser que isso possa vir a ser superado também pelo projeto de lei complementar, que é o 245 de 2019, que está lá no Senado, que regulamenta a aposentadoria especial, que foi um acordo que seria aprovado em tempo recorde, que na época da atividade perigosa. Por quê? Porque o que aconteceu? Quando da reforma, veio o texto do artigo 201, parágrafo 1º, dizendo que será possível, então, dar tratamento diferenciado para as atividades que fossem com exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, vedado por exposição a agentes perigosos. No acordo de liderança, foi suprimido a exclusão, a vedação da atividade perigosa. Para não incluir e voltar para a Câmara, foi feito um acordo no segundo tempo, na votação em segundo turno, no Senado, para dizer, olha, a gente só faz uma emenda supressiva da periculosidade, desde logo já, então, encaminhamos um projeto de lei complementar que regulamenta a periculosidade e a aposentadoria especial como um todo. Então, essa norma, ela vai poder dispor e até tratar da conversão.
E aí nós teremos uma lei complementar. Mas enquanto isso não for votado ou apreciado, porque os temas, por exemplo, a PEC paralela da Previdência, ou temas de matéria previdenciária que venham a trazer amenizar um pouco essas regras, estão paradas, não tem hoje pauta para elas serem apreciadas no Congresso Nacional, porque a questão do teto de gastos, a questão toda que está em voga aí é a redução de despesa e a proteção social ficou em segundo plano. Então, esses são os caminhos. Me parece que judicialmente não precisa... Existe, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo a respeito disso, que trata da inconstitucionalidade da fixação da idade mínima, que trata da inconstitucionalidade da vedação da conversão do tempo especial para comum e da inconstitucionalidade do novo critério de cálculo da aposentadoria especial, que leva aos 60% mais 2% a cada ano, a partir dos 20% para o homem e 15% para a mulher, porque trata da mesma forma o cálculo que trata as demais aposentadorias que não são especiais. Mas o Supremo pode ser que decida lá à frente, mas enquanto isso, mesmo numa ação individual, nada impede que num controle difuso de constitucionalidade, o juiz que for da causa, ele possa até declarar e determinar a aplicação da regra em separado. Tá? Essa é a minha percepção a respeito do tema, né? Entendi, professor. Concordo com o senhor. Apenas para que aqueles que eventualmente não conheçam o 25, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103 se situem, né? O que nós tínhamos, como o professor Lázaro bem explicou, até a publicação da Emenda Constitucional 103, era a autorização tranquila pela lei e também pela nossa Constituição Federal, né? A conversão do tempo especial em comum. Estava previsto, como o professor disse, este direito do segurado, lá no artigo 57, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91. Aliás, está, né? Porque a Lei 8.213, né, professor, não foi alterada até o momento, não foi atualizada. Não foi. Então, está lá. A questão é que o artigo 25, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103 diz para a gente que somente é possível a conversão em comum do tempo especial trabalhado até a data da entrada em vigor da emenda, né, que é 13 de novembro de 2019, sendo vedada a conversão, proibida a conversão do tempo trabalhado depois da emenda, ou seja, de 14 de 11 de 2019 para frente. E a discussão que o professor abriu aqui sobre a inconstitucionalidade do 25, parágrafo 2º, então, passa, né, por este ponto, porque nós não podemos, em regra, né, levando em consideração uma interpretação literal, legalista do parágrafo 2º do artigo 25, que na minha concepção também não é a mais adequada, trabalhar mais com a conversão do tempo especial em comum, este tempo laborado pós-reforma. Professor, o senhor foi muito claro na fundamentação e que será publicada no artigo, né, a respeito da inconstitucionalidade. O senhor pode contar para a gente onde que vai ser publicado o artigo? É na revista, ela é Júris, é a revista da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, do nosso amigo que é o coordenador dela, que também que atua no IEPREV, né, que ele encaminhou para publicação, mas eu encaminho para você assim que sair, a gente coloca nas redes sociais aí, tá? Legal, professor. A gente faz uma ampla divulgação, tá? Isso. Pode deixar. Quando o senhor faremos, sim. Por aí já divulgaremos, até porque ela é eletrônica, né? Tá? Fica disponível para acesso, tá? Não vai ficar bem divulgado. Eu só queria aproveitar também, já que nós estamos falando em conversão, é interessante, porque com a nova regra da Emenda Constitucional 103, a forma de utilização do tempo especial ela muda também. Nós falamos há pouco da utilização para ter tempo de contribuição e para afastar o fator previdenciário.
Esse era um dos objetivos. A partir da emenda constitucional 103, mesmo que não se declare inconstitucionalidade e tal, o tempo trabalhado até 13/11, ele continua sendo possível de conversão. Perfeito? Aí tem um ponto. Se ele for uma aposentadoria concedida após a emenda constitucional 103, esse tempo, ele é tempo de contribuição. E o coeficiente de cálculo dos benefícios pelas regras de transição e até pela nova regra da aposentadoria programada, o que gera coeficiente de cálculo é o ano de contribuição, do tempo de contribuição, não é o número, é 12 contribuições, como nós vimos, né? O grupo de 12 contribuições mensais. Então, poderá ser utilizado o resultado da conversão para gerar 2% a mais no cálculo da aposentadoria por idade, das regras de transição, da aposentadoria por tempo de contribuição, das regras de transição, da programada e assim por diante. Então, esse é o ponto. Outras duas coisas que eu também gostaria de comentar aqui a respeito da conversão, o porquê que ela é muito usada. O artigo 57, parágrafo 8º, tem uma regra que diz que quem obtém aposentadoria especial não pode continuar exercendo atividade especial. Por quê? Porque, segundo o Supremo, analisou a constitucionalidade no tema 709, disse que o exercício de atividade especial acima dos limites de tolerância, ou acima, então, no caso dos 25 anos, via de regra, ela gera uma presunção de uma incapacidade para o segurado. Então, não se pode permitir que ele continue trabalhando além daquele tempo. Então, obter aposentadoria e continuar trabalhando, porque senão vai gerar ao trabalhador uma incapacidade pela superação do seu limite de tolerância, né? Então, isso tem duas questões importantes. Isso é um argumento fortíssimo para declarar a inconstitucionalidade da idade mínima, né, no texto da nova reforma, que botou 60 anos como idade mínima. E isso, por outro lado, é o problema de que, principalmente, se pegar as profissões e que as pessoas querem continuar trabalhando posteriormente, por exemplo, atividade de risco. O risco ele é relativo, se não ocorrer o acidente, em tese, a pessoa tem saúde, em tese, para continuar trabalhando. Muitas vezes o caso de quem trabalha com exposição a agentes biológicos, como médicos, dentistas, enfermeiras e tal, via de regra, é um risco potencial. Pode ser que não ocorra o risco da contaminação por uma doença infecto-contagiosa e, portanto, haverá uma tendência a continuar trabalhando. Então, a maioria desses profissionais, eles já não estavam buscando a aposentadoria especial, eles buscavam a conversão do tempo especial para comum e buscavam a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou agora também podemos botar até mesmo a programada para poder continuar a exercer atividade posteriormente. Então, também com esse objetivo, a conversão ela estava permitindo, ao invés da aposentadoria especial, a aposentadoria comum, vamos dizer assim, com a continuidade do exercício pós-concessão do benefício. Então, esse também era um ponto importante, muito utilizado, a gente via isso nos processos, dentistas, médicos, principalmente, né? Buscando isso de uma forma muito frequente. E não se permitindo a conversão, então, o que vai acontecer? A pessoa vai poder trabalhar 40 anos em tempo especial para poder chegar aos 100% da média, quando antes era 25%, vai precisar. E se ela resolver sair antes, aquele tempo vai valer como comum e não vai gerar o acréscimo do período trabalhado pós 13/11, salvo declaração de inconstitucionalidade. Mas um outro fato novo também, que tem que estar atento, é para quem pede aposentadoria especial pura. O que acontecia? Até a emenda constitucional 103, só interessava o tempo especial. Por quê? O coeficiente de cálculo já era 100%. Não tinha fator previdenciário. E a concessão, então, era o tempo comum não interessava, porque não gerava coeficiente, né? A aposentadoria não tinha idade mínima, não tinha o fator previdenciário para interferir, então não interessava. Agora, para quem for buscar aposentadoria especial pós-reforma, tem que buscar qualquer tempo que ele tiver, porque o tempo, como eu comentei há pouco, pode ser um rural até, anterior a 91, que a pessoa trabalhou com regime de economia familiar, vai gerar
2% de coeficiente de cálculo e pode gerar os 86 pontos da regra de transição da aposentadoria especial. Então, isso também é importante. Vai poder usar a indenização de um tempo que trabalhou como contribuinte individual, vai poder usar o tempo lá de prestação de serviço militar ou de aluno aprendiz. Então, no artigo 188, letra G do decreto 3.048, traz ainda todas as hipóteses, período até 13/11, que vai poder ser utilizado, se for como empregado, como for até mesmo um trabalhador intermitente contribuindo menos do que um salário mínimo, até 13/11 de 2019, também vale. O mês cheio vale como tempo de contribuição para coeficiente de cálculo. Agora, após 13/11, já vem a discussão, porque a regra traz a necessidade de ser no mínimo um salário mínimo. Então, teria que ter a complementação. Mas, por anterior, no caso do empregado doméstico e avulso, daí não há necessidade. Perfeito, professor. O senhor falou e lembrou muito bem do tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 942 da repercussão geral, que tratava da possibilidade do servidor público, vinculado a regime próprio, realizar essa conversão do tempo especial em comum, como um desdobramento também da súmula vinculante número 33, que reconheceu o direito do servidor à aposentadoria especial, muito embora aí, sem regulamentação até a emenda constitucional 103 de 2019. Né? Eu achei interessante ali a abordagem do Supremo quando ele diz essa regra não é uma regra de direito previdenciário, essa é uma regra de adequação matemática, né? Como o senhor defendeu, foi o que eu defendi também no artigo que eu publiquei neste novo livro, teses, inconstitucionalidades de teses, né, a partir da emenda constitucional 103 de 2019, lá pela editora Juruá. Queria lembrar também o pessoal que está nos assistindo, e o senhor também vai se lembrar disso, eu tenho certeza, que quando o STJ julgou aquele tema repetitivo 423, que tratava da possibilidade de conversão em comum do tempo especial trabalhado em qualquer época, o STJ também disse ali, né, trabalhou com a ideia de que não se tratava de uma regra de direito previdenciário, mas sim de uma regra matemática. Né? Então, eu acredito que sim, nós temos bons argumentos aqui para o reconhecimento da inconstitucionalidade da conversão do tempo especial em comum, como o senhor defendeu no artigo, e eu também defendi lá no meu. Eu fiz algumas anotações aqui, o senhor falou da ADI, e isso é interessante, nem todo mundo sabe, né? A gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade, já ajuizada no Supremo, é a ADI 6309, professor, só para o pessoal anotar que eles gostam, eu busquei aqui no meu artigo e eu menciono a ADI 6309, onde se discute esses temas relativos à aposentadoria especial na emenda e à inconstitucionalidade, né? Ou às inconstitucionalidades. E eu acredito mesmo que o Supremo pode reconhecer a inconstitucionalidade das três questões, né, que o senhor colocou. A idade mínima como pressuposto dessa nova aposentadoria especial ou aposentadoria especial na regra transitória, lá do artigo 29. A conversão do tempo especial em comum, que nós estamos hoje debatendo aqui com mais ênfase, e também o cálculo da aposentadoria especial, né, professor? Porque antes todo mundo queria especial, porque o cálculo era lindo, né? Sem aplicação de fator, a alíquota de 100%, então aqueles que buscavam especial queriam este benefício por conta do valor. E agora 60% mais 2% a cada ano, além dos 15% ou além dos 20%, dependendo do caso. Então, realmente fica muito ruim. Mas, professor, nós estamos aqui num evento promovido pela OAB, e eu não ia perder a oportunidade de perguntar para o senhor, de passar essa bola, que eu acredito que será redonda, para o senhor falar a respeito da importância da advocacia
em levar o Poder Judiciário, né, de levar ao Poder Judiciário essas discussões, muito embora exista o MADI, porque às vezes eu vejo que a advocacia fica mais tímida quando enxerga que o Supremo vai julgar determinada matéria, seja ou o STJ, né, os tribunais superiores, com repercussão geral reconhecida, ou no MADI, ou num repetitivo, no caso do STJ. O que o senhor pensa a respeito da atuação da advocacia, né, nessas discussões, muito embora haja pendência de julgamento nos tribunais superiores? Eu entendo importante essa análise dessas teses de uma forma mais diluída, de uma forma que a mesma inconstitucionalidade ela possa ser analisada de forma difusa, porque ela precisa, toda a tese ela precisa de um tempo de amadurecimento, ela precisa de uma avaliação dos seus impactos no dia a dia, né? Eu só vou dar um exemplo. No início desse ano, ali, acho que foi no mês de março, por aí, ou abril, o Supremo pautou o tema 709, aquele que proibia profissionais trabalhar depois da aposentadoria. Aí, e disse que não poderia, que era inconstitucional, que era constitucional a vedação da continuidade. Naquele momento surgiu e expandiu a regra, ou a questão da pandemia de Covid, e estava faltando médico e profissionais da saúde no Brasil todo. Aí essa decisão do Supremo, ela causou um impacto muito grande no sentido de que muitos profissionais tiveram que se afastar, porque senão perderiam a aposentadoria, e ao mesmo tempo estavam faltando profissionais. E o Supremo percebeu, embora não tenha declarado isso, não reviu o julgamento, mas percebeu que isso traz um impacto grande no dia a dia, né? Na verdade, suas decisões têm um impacto grande. E tanto é que depois, a sequência, quando julgou o tema 942, ele foi mais maleável até, não sei se isso teve um impacto na sequência, porque foi primeiro a 709 e depois a 942 da conversão, coisa que ninguém imaginava que o Supremo fosse dizer que seria possível a conversão e que a Constituição não veda e que não gera tempo ficto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, foram teses que surgiram, um debate a longo prazo nas instâncias inferiores. Eu lembro que eu julguei o tempo todo nesse sentido, e era interessante, eu julgava de forma a possibilitar. Mas já havia assim, um rumor de que o Supremo não iria dar essa conversão. Tanto é que na turma de administrativo do TRF4, já estava sendo negado. Eu julgava na turma recursal, também que julga essa matéria, pela conversão. Eu fui persistente até o último momento. E a tese realmente perdurou pela validade, né, da conversão, porque é que eles falam, é matemático, é questão de... Não tem ficção nisso, né? Então, ficção é especificamente aquela questão que eu defendo há tempo também, que o artigo 96.1 vedava, a questão, por exemplo, contrai em dobro o tempo de licença-prêmio não usufruída. Primeiro, licença-prêmio, a pessoa não trabalhou, né? Então ela está ganhando um prêmio por ter trabalhado pela sua assiduidade lá no regime próprio, em algumas situações que tem essa previsão ainda, depois de 5 anos, 3 meses. E aí contar em dobro para a aposentadoria. Aí sim nós temos uma ficção, porque não é um período trabalhado. Ou o caso de férias não gozada também de contar em dobro. Então, isso é tempo fictício, né? Agora, esse tempo especial, na qual o resultado da conversão, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que é importante as teses serem trabalhadas, serem lapidadas, e na medida em que surge uma jurisprudência, surgem decisões, surgem artigos, como a gente está publicando, né, especificamente. Eu falo também disso nos livros, mas eu preferi também publicar um artigo, porque eu acho que na hora, eventualmente, de uma decisão, às vezes um tema
pontual, um artigo é importante, o artigo científico é importante, né? Eu vejo também dessa maneira em muitas matérias, por isso que também, às vezes, gosto de publicar, além dos temas e os comentários nos livros, alguns artigos para acentuar algum determinado tema. Então, me parece que isso realmente vai, na medida que isso houver a demanda, houver decisões favoráveis, a construção de uma jurisprudência e que isso, sim, na hora que o Supremo for decidir, isso pesa, sim, à medida que decisões forem em sentido favorável, que tenha uma boa sustentação, a presença de amigos curi, trazendo de outros argumentos, né, as sustentações orais, memoriais e assim por diante. Eu acho que todas essas questões, elas têm um prazo de maturação, não pode ser decidido assim, de bate-pronto, né, questões, porque o impacto ele é muito amplo quando a decisão é do Supremo Tribunal Federal. E, via de regra, o Supremo ele deixa as coisas amadurecerem, deixa levar um certo tempo, tanto é que as questões previdenciárias elas não são decididas, via de regra, de imediato, né? Elas levam um tempo para chegar a uma decisão, que eu acho que também os tribunais superiores observam isso, como é que está o comportamento, como é que estão as teses, como é que está o desenvolvimento disso tudo, né? Lembrei do fator, professor, das ADIs 2110 e 2111, desde 1999, neste ano, que a gente teve o julgamento, não das ADIs, mas da matéria, no tema 1091, que foi afetado de uma hora para outra e acabou sendo apreciado e acabou levando a discussão da inconstitucionalidade do fator na aposentadoria do professor também, né? Foi. Aí ficou, né? Do professor foi algo que também gerou um problema. Esses dias eu fui dar uma aula, professor, em São Caetano do Sul, e até a Roberta foi junto comigo. E a aula foi presencial, eles estão com esse esquema lá de aula presencial, eu não sabia, fui pego de surpresa, mas fui. E aí eles montaram um distanciamento na sala. Bom, funcionou. É um auditório lá. E quando eu fui falar, minha matéria era aposentadoria por tempo. E quando eu fui falar disso, eu comentei do tema 1091 e citei que o tema 1011 no STJ, que também trata da não aplicação do fator na aposentadoria do professor, que acabou não sendo apreciado, porque o Supremo julgou antes, né, o tema 1091, que ele vai cair com certeza por conta da posição do Supremo. E aí, para minha surpresa, professor, um dos alunos da sala, que estava na sala, era o advogado do processo que foi afetado no tema 1011, e ele não sabia do julgamento do tema 1091, ou melhor, não sabia que ele tratava da aposentadoria do professor, né? No fim, o processo que subiu, ele tratava da aposentadoria do professor e o Supremo acabou tratando da tese mais genérica, né? Genericamente, se você lê a tese, você não sabe que é do professor, só vai saber lendo a decisão como um todo, que era o caso de professores. Exatamente. Bom, mas eu vejo como muito importante este papel da advocacia, professor, de suscitar essas questões no controle difuso, né? Até porque eu chamo isso de bom constrangimento. Até porque isso causa aquele bom constrangimento, né? Bom constrangimento para o Supremo quando ele vai julgar as ações do controle concentrado, né? Ou eventualmente numa repercussão geral, porque ali, né, ele terá que lidar com as decisões proferidas pelos juízes, pela magistratura, né, antes dele, né? Então, certamente teremos decisões do senhor, do professor José Antônio Savas, dentre outros grandes magistrados que nós temos no nosso país. É um bom constrangimento. E tem que cuidar um pouco, porque agora, na nova forma de julgamento, né? Porque o que acontece? Esse julgamento, ali do professor que você referiu, ele foi um julgamento virtual. E o Supremo ele tem pautado muitos processos de repercussão geral de forma de julgamento virtual. Então, quando é no virtual,
acaba não tendo aquele debate em plenário, no sentido da sustentação oral, né, da forma de um debate mais intenso. Então, é importante acompanhar para tentar buscar a retirada desses processos de tanto impacto de um julgamento virtual e levar, eventualmente, para um julgamento em plenário, né, de forma telepresencial, pelo menos, né, enquanto não voltar à forma presencial, que daí eu acho que a maturação e a lapidação ela pode ser diferente, né? Não que por que o Supremo julgou muito esse ano, muitos temas que a gente viu, o próprio Supremo, o STJ, né? Porque foi adotado o modelo de julgamento virtual. Então, hoje tem a pauta virtual, o relator pauta, coloca o voto dele, fica aberto ali alguns dias para os outros votarem a respeito do tema, e aí acaba sendo um voto, uma discussão apenas virtual, com lançamento de voto de um, de outro, concordando, discordando, às vezes nem lançando voto, aí passa, fecha o prazo e a decisão está concluída. Então, isso é um modelo novo. Na verdade, a gente está mudando muito a questão da justiça. A justiça está em processo de transformação muito amplo. Agora foi lançado, inclusive, o juízo 100% digital, né? É diferente do processo virtual. Nós vamos ter a justiça ela vai ter vamos dizer assim, uma nova transformação e muito grande. O que é esse juízo 100% digital? Todos os atos processuais vão ser feitos de forma virtual, certo? Então, o processo de ajuizamento já é virtual na maioria dos lugares, ainda tem algumas comarcas estaduais que ainda não adotam, mas com o PJE, todos vão acabar adotando. Aí, o que acontece? A audiência, ela não será mais presencial, então a audiência também será como nós estamos fazendo aqui. Se tiver perícia também pode ser feita a perícia telepresencial também. Se o advogado quiser falar com o juiz, vai marcar um horário e ele vai atender na telinha. Quando o processo subir para o tribunal, o julgamento ou vai ser virtual, ou, se eventualmente tiver uma sustentação oral, pode anexar gravada ou, eventualmente, fazer também no telepresencial. Esse modelo já está lançado, e rapidamente todas a Justiça Estadual, Federal, do Trabalho vão começar a implantar. A única diferença é que, nesse primeiro momento, não é obrigatório. A parte pode dizer, não, eu ainda quero que o meu processo tramite de uma forma que não seja 100% digital, né? Então, o juízo, mesmo numa vara, o processo daí, então, vai poder ter uma audiência, eventualmente, depois que voltar à normalidade presencial, vai poder ter a perícia presencial. Mas a tendência de justiça do futuro é uma justiça 100% digital. Esse é o projeto atual do ministro Fux, como presidente do Supremo e do CNJ, já regulamentou, inclusive, essa forma de tramitação, e agora vai, a partir disso, estão todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, todos sendo incentivados e chamados para começar a adotar esse novo modelo de justiça. Professor. Então, Desculpe, sim, professor. Sim. Eu só queria aproveitar ali, de repente, para nós falarmos um pouquinho da pós que nós coordenamos juntos, né? A do IEPREV, de Direito Previdenciário, que foi também lançado o Black Friday, o Black Prev, né? Queria falar um pouquinho? Pô, legal. E este ano eu tive o prazer de passar a compor a equipe de coordenadores do IEPREV, do Instituto de Estudos Previdenciários, coordenadores da pós. Estou lá com muita honra, de verdade, ao lado do professor João Batista Lázari, da professora Ana Paula Fernandes, também do professor Roberto, que não é coordenador formalmente, mas é quem nos guia sempre lá no IEPREV, nosso presidente. E essa pós que hoje conta com os mais renomados professores de Direito Previdenciário do Brasil, que alia na medida certa o estudo da teoria e da prática, né?
está em andamento, mas ainda é possível entrar, né? Nós já tivemos algumas aulas, mas as aulas ficam gravadinhas, né? E essas aulas gravadas, o aluno ele pode acessar, né? E a Roberta colocou aqui nos comentários o link lá do IEPREV para quem quiser entrar na pós com desconto. A pós está na Black Prev, né? É a Black Friday do IEPREV com desconto. E aí você vai estudar junto comigo, vai estudar junto com o professor Lázari, com o professor Roberto de Carvalho, com a professora Ana Paula Fernandes, José Antônio Savares, Daniel Machado. Ixi, tem uma turma boa lá, né, professor? Isso, o time de peso, né? Nós organizamos essa pós aí, escolhendo a dedo cada um dos professores, assim, pela capacidade, pelas publicações, pela didática, né? Pelo carisma, né? Então, é uma pós que a gente tem, assim, com muito carinho, com muita dedicação e a qualidade excepcional. Mas não é... E o fato também que tem outros ingredientes dentro dessa pós, né? Da questão da plataforma, né? De ensino, já dá inclusive para assistir no celular, se quiser, não é? É o programa de cálculos, né, professor? Ganha acesso ao programa de cálculos, né? Do IEPREV, porque hoje, para atuar na área previdenciária sem programa de cálculos também não é quase impossível, né? E outras tantas facilidades lá que tem, né? Mas eu acho que é uma boa oportunidade, porque o que eu queria colocar, independente da opção de cada um, é que há necessidade de se estudar, porque nós percebemos que quando veio ali a reforma da Previdência, por nada que ela foi chamada de nova Previdência, né? Realmente ela fez uma mudança muito drástica, desde a nomenclatura de benefícios, agora é a aposentadoria programada, é a aposentadoria por incapacidade permanente, é o auxílio por incapacidade temporária, as mudanças, né, de regras permanentes, de regras de transição, requisitos de contagem de tempo de contribuição, por exemplo, que antes a gente contava de data a data, agora o tempo é contado por competência, como era a carência, né? Então, a apuração do cálculo do valor dos benefícios, né, desde sair dos 80% para 100%, com regra de descarte, o coeficiente com 2% a mais por ano de contribuição. Então, quer dizer, mudou demais, né? Mudou demais. E quem realmente estava naquela visão do direito previdenciário pré-reforma e não agora não abria os olhos para o pós-reforma, vai ter muita dificuldade. Tem que realmente ter um preparo, tem que ter um estudo sistematizado, por isso que é importante, né, ter uma sequência lógica. Mudou a área contributiva, mudou, né, como nós falamos, as alíquotas contributivas, a forma por exemplo, com essa contribuição a menor, como é que faz para poder validar essas contribuições? Tem a regra da complementação, mas tem a regra do ajuste, de unir contribuições, tem a questão do mesmo exercício, tem uma alterações, né, uma série de alterações. Aí depois veio o decreto 10.410 ali publicado em 1º de julho, que botou tudo no liquidificador, tentando sistematizar, e então realmente... E afora isso, nós temos periodicamente decisões judiciais muito relevantes. A TNU, uma vez por mês, tem julgado representativos de controvérsia também, sempre com pautas importantes. O STJ com seus repetitivos também, que são muitos em matéria previdenciária. O Supremo, da mesma forma. Então, realmente tem que estar voltado a isso, tem que ter o direito previdenciário como o amor da vida de quem atua com ele, né? Na verdade, não dá para ter amante fora, não é, doutor Rodrigo? Professor, só não amo mais o direito previdenciário que eu amo a Roberto, do resto tá tudo certo. Professor, declaração de amor ao vivo, pô, isso é muito bacana, né? O senhor sabe que eu me saio sempre muito bem, né, professor? Boa.
Isso aí. Para a gente finalizar, a gente já está dando aqui o horário, né? A gente já está terminando. Isso. Eu queria só, então, para a gente fechar, que a gente conversasse brevemente sobre essas novas teses que a gente enxerga, né? Então, eu acredito que a primeira, o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa vedação, e isso vai trazer consequências, né? Essa vedação do 25, parágrafo 2º. Se a gente possibilita a conversão, a gente pode ter aí o segurado atingindo o pressuposto de concessão da aposentadoria por tempo, que ele não tinha atingido sem a conversão desse tempo especial em comum, esse tempo pós-reforma. Então, ele vai conseguir, se a inconstitucionalidade do dispositivo for reconhecida e for possível a conversão do tempo especial em comum, dependendo do tempo, claro, do período. Né? Então, isso pode fazer com que ele alcance os pressupostos de concessão, pode fazer com que ele, aumentando este tempo de contribuição, ele tenha um melhor benefício, porque, como o senhor bem colocou, a gente tem um aumento da alíquota ou coeficiente, né, como preferirem, da prestação agora, 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo, além dos 15, além dos 20. E aí eu penso, professor, não só na aposentadoria por tempo, né, mas na aposentadoria por idade, que agora é calculada assim, na aposentadoria por incapacidade permanente, que agora é calculada assim. Veja, se a gente tem a conversão do tempo especial e comum, isso pode melhorar no valor o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, no caso a comum, né, a não acidentária. Então, eu acredito que as teses giram em torno disso, né, professor? Do alcance dos pressupostos ou da majoração da RMI. E nós tivemos, até pré-reforma, muitas aposentadorias apressadas, né? Pessoas que estavam com medo da reforma, correram para se aposentar e agora correm para ver como pode melhorar o valor da aposentadoria, né? E aí batem a porta de vocês que são advogados para ver como eu posso melhorar o valor da minha aposentadoria para eventualmente excluir o fator previdenciário, né? Que atingiu de cheio. Então, mesmo as aposentadorias já concedidas pré-reforma, pode-se buscar o tempo especial, como também o tempo comum, para melhorar o cálculo. E pós-reforma, como você colocou, Rodrigo, todas elas, as aposentadorias, salvo a incapacidade decorrente de acidente do trabalho, mas o que já é 100%, as outras todas que não são 100%, o tempo especial vai interessar na sua conversão para gerar o coeficiente. Coisa que não usava antes na idade, né? Porque não tinha interesse, né? Porque não gerava coeficiente. Não usava na aposentadoria por invalidez, agora vai usar. E aí, o lado inverso da moeda também é verdadeiro, como eu falei. Na aposentadoria especial não interessava os outros períodos de tempo, agora passa a interessar, chega para atingir a pontuação da regra de transição, para gerar coeficiente de cálculo na nova regra permanente ou nas regras de transição. Então, também se tornou necessário ampliar o leque, né? Então, haverá uma procura cada vez maior por busca de PPP, por LTCAT, para comprovar o tempo especial, quais são os requisitos, né, dessa comprovação, como, né, demonstrar isso, como produzir essa prova, tudo isso é muito importante para se trabalhar. Legal, professor. Professor, estava aqui o senhor falando e eu me lembrando que neste ano eu tive a felicidade de participar de muitos eventos junto com o senhor, é sempre bom. Muito. Ministramos uma aula da pós, né? Aquele aula da pós juntos, que foi muito divertido, a gente se deu aula e se divertiu um monte. E lembrando também aqui do quanto nós corremos para estudar todas essas novas alterações. Continuamos correndo, né, professor? Quando surge alguma coisa, né? Eu lembro do decreto 10.410, né? Foi publicado num dia, no outro a gente já estava fazendo um aulão só sobre o 10.410. Passamos a madrugada estudando para poder fazer a aula no outro dia, né? Não é? E às vezes o pessoal enxerga, às vezes a gente,
e não reflete que a gente também precisa, né, fazer isso, a gente também precisa buscar, a gente também precisa estudar, né, e a gente faz isso com todo carinho, com todo o amor para transmitir para essa galera o que a gente estudou, as nossas posições, como o senhor fez hoje, professor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui. Eu vou deixar as meninas com a palavra para se despedirem do senhor. É sempre um prazer, de coração, divertido. Eu me sinto hoje assim, muito feliz de tê-lo como colega de coordenação, como amigo de coordenação, não colega, e também de poder contar com o senhor em outras situações, de poder mandar uma mensagem ali no WhatsApp, professor, qual é a sua opinião sobre isso, sobre aquilo, questões fora do direito, de amizade mesmo, né? Então, muito obrigado, professor. Obrigado, senhor Rodrigo, também pela acolhida, viu? Professor, aproveito também para agradecer a oportunidade, pelos brilhantes esclarecimentos, agradecer também ao Rodrigo pela disponibilidade. Ouvi-los é sempre muito bom e nos inspira a estudar cada vez mais. Eu acho que a advocacia previdenciária hoje precisa se qualificar, né? E vocês nos oportunizaram isso essa noite. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez, Rô. Obrigada, pessoal da Cultura e Eventos também que está aí trabalhando nos bastidores. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês e contamos com todos na nossa próxima quinta previdenciária. Em breve nós vamos divulgar a palestrante e o tema. E nos acompanhem nas redes sociais que a gente sempre divulga lá o nosso cronograma de palestras. Boa noite a todos. Boa noite também. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Até.